A gente não quer esconder o problema. Quando a gente é ruim, a gente pede desculpa. Quando a gente é ruim, a gente assume. Meu sonho, cara, era um dia uma empresa de telefonia, por exemplo, virar e falar assim: quer saber? Meu sinal de internet lá na sua casa é uma porcaria. Mas o meu sinal de internet no seu trabalho é o melhor de todos. Sim. E eu sei que você precisa de internet pra trabalhar. Então fecha comigo. A gente contratou pra fazer campanha o cara que vendia água, né? O Rick Chester, que hoje, putz, é uma celebridade. E ele falou assim, pô, Igor, na boa, os caras não deixaram eu entrar uma vez na agência, na porta giratória, porque eu tava de chinelo, cara. Eu falei, cara, então nós vamos fazer o seguinte. É essa história que vai pro ar. Ninguém aguenta mais o marketing que parece marketing. Se você tem clientes, esse podcast é pra você. Desmarketize-se! Olá, camaradas, tudo bem com vocês? Aqui é o João Branco, estamos aqui para desmarketizar mais uma vez, hein? Esse daqui é o podcast Desmarketize-se e você sabe que aqui o que acontece, na verdade, é uma aula de marketing em formato de conversa. Esse é um podcast do patrocínio de ninguém, não tem ninguém patrocinando isso aqui, não vou perder tempo fazendo aviso, te empurrando. Olha o QR Code que não vai aparecer na tela, não vai ter nada disso aqui. Nós estamos só aqui sentado com um monte de caixa de papelão e com um dos marqueteiros mais brilhantes deste Brasil, um desmarketizador também. Em sua homenagem, hoje eu vim aqui de vermelho, porque ele trabalha numa bela marca que carrega um vermelho. Alguém que deve ter aqui uma certa dor nas costas pelo piano que carrega de administrar uma das marcas mais conhecidas e competitivas do Brasil. Senhoras e senhores, Igor Puga, seja muito bem-vindo! Obrigado, imagina. Dispensa essa sua apresentação tão generosa sobre a minha eventual capacidade, mas espero ajudar os ouvintes e telespectadores. Vamos tentar fazer isso aqui ser legal, divertido e útil para que as pessoas possam aprender alguma coisa com aplicabilidade prática, mais do que ficar falando da gente mesmo, né? E nesse nosso desafio da gente ficar equilibrado nessa cadeira aqui, é estratégia isso aqui, sabe? Pro entrevistado... Não, tô brincando. Igor, você é o único dos 10 que vem aqui que já trabalhou tanto com anunciante, quanto do lado da agência, sim, quanto do lado de um veículo também, apesar de você não vender espaço publicitário, imagino. Perfeito. Mas você já trabalhou dos 3 lados, né? Trabalhei. Qual que é a diferença? Qual que é o mais fácil? Como é que você vê, assim, se tivesse que escolher... Cara, excelente pergunta. Eu não tive um desenho de carreira, tá, João? Então, assim, foi muito por acaso que eu trabalhei desses 3 lados. Nunca foi um objetivo, assim. Quero conhecer, quero ter repertório. Na verdade, eu sou um menino, filho de classe média baixa. E os empregos, as oportunidades que apareciam, eu tinha que agarrar porque eu precisava pagar minhas contas. Então, acabou meio que nesse desenho de eu tendo oportunidades, principalmente no começo... No fim da década de 90, tinha uma bolha da internet, então tinha uma fartura enorme de empregos e de vagas nesse ambiente.com. Eu fui trabalhar como um veículo. Não era vendedor mesmo, como você bem disse, mas eu trabalhava num back-office, numa área de suporte para o comercial. Então é como se fosse vendedor, ou seja, o fato de eu não receber comissão e não ser a pessoa que vai lá efetuar a venda, não muda muito, porque a emoção, o brilho, a vontade de ir lá e tentar convencer alguém a comprar alguma coisa, acontecia mesmo não estando na linha de frente. Então, eu não digo que era mais fácil, mas eu acho que o mais importante de ter tido essa experiência de ter trabalhado num veículo de comunicação foi muito útil e muito valiosa, porque eu acho que constrói caráter. Essa história de você ter que acordar todo dia cedo e ter uma meta, e ter que pensar e dormir com essa meta, e isso precisa ser desafiado, ter essa vivência de vendas e assim, na prática e não na teoria, né, não na academia, me foi muito útil. Então, assim, eu sou muito grato a esse momento da minha vida onde eu trabalhei em veículos, mesmo não tendo essa função de ser um executivo de vendas. Apesar de eu não ter, eu sempre me coloquei assim, como assistente, como auxiliar, como analista, eu vibrava e o meu objetivo sempre foi vender. Então, assim, e ali foi uma grande escola, porque é o lugar mais vulnerável quando você está na outra ponta e você precisa fazer um número. Então, foi bacana. Quando eu fui trabalhar em agência, isso foi uma coisa muito curiosa mesmo, porque... Como que eu migrei do mercado de veículos para trabalhar em agência? Porque um dos maiores clientes deste portal de internet que eu trabalhava na época era uma agência. E aí o comprador gostava do Igor vendedor. E aí ele fez uma oferta, pô, você não quer mudar pro lado de cá? Eu fiquei numa situação até muito... Como é que eu vou descrever, João? Assim, eu fiquei muito inseguro, porque tinha uma iminência de um conflito de interesse, ou seja... Caramba, eu aceito isso aqui é correto eticamente? Putz, pode, não pode e tal. Eu era bem menino, assim, bem inexperiente. E aí foi ótimo, porque na época eu tinha um chefe também que foi muito condescendente e eu joguei super aberto com ele. E ele falou, cara, imagina, isso é da natureza, é normal.
Eu falei, mas eu preciso ter tranquilidade para lidar com essa eventual transição sem que tenha algum tipo de sequela ou desconfiança que eu esteja fazendo algum movimento errado. E aí foi desse jeito. Então, assim, do dia para a noite, você deixa de estar de um lado do balcão e vai para o outro, não é trivial. Mas também foi bastante útil. E daí eu tinha um arcabouço um pouco mais complicado, assim, né? Você tinha mais fatores no processo de decisão, né? A diferença de trabalhar num veículo é que, do ponto de vista de marketing, a ferramenta que você tem para oferecer é a audiência daquelas pessoas, são os formatos definidos, ou seja, é um conjunto de possibilidades que existem e uma flexibilidade negocial. Quando você vai para o outro lado da compra, eu passei a viver como profissional de comunicação e de marketing a variável intangível, que é a da ideia, a da criatividade, que não existia do lado do veículo. Né? Então, foi um recomeço para mim. Era assim, nossa, tudo que eu sei é muito útil, muito obrigado, mas assim, eu tive que literalmente ter a humildade de falar, não, peraí, eu realmente cheguei de novo num lugar onde eu não sei nada, e isso aqui muda completamente a relação de custo-benefício, como é que a gente trabalha, a rotina, quais são as capacidades que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho como condição técnica para desempenhar a minha função. Me senti muito vulnerável, para ser sincero, assim, eu fiquei até... Eu não tenho nem segurança para falar isso, mas assim, talvez tenha sido o momento onde eu tive a maior sensação de síndrome de impostor, João, porque eu cheguei num lugar e falei assim, cara, esses caras estão achando... Esses caras estão me pagando mais do que eu ganhava, eu cheguei aqui e cacete, eu não sei fazer esse negócio, eu não tô preparado, eu não tenho isso aqui, E foi bom também, porque na verdade foi a primeira vez que eu tive que fazer uma brincadeira meio de intraempreendedorismo, assim. Eu virei um empreendedor dentro dessa empresa que eu trabalhava, no instinto de sobreviver ao cargo que me deram, ou seja, ou eu empreendi em cima da própria cadeira e da função que tinha, ou eu ia perder o emprego. Então foi uma coisa meio maluca, assim, me virei, dei meu jeito e tal, eu nunca tive aprendi demais, sou muito grato. Tanto nessas duas oportunidades, as pessoas foram muito, muito, muito... legais comigo, assim, elas não precisaram... Eu não vejo, assim, ao longo do resto da minha carreira, outras possibilidades, as pessoas foram tão tolerantes, tão disponíveis, tão aptas a lidarem com uma pessoa que estava num momento que ou não tinha todos os conhecimentos técnicos, ou claramente se colocava de forma frágil, como eu fiz lá no começo da minha carreira. Então, assim, eu sou muito grato aos gestores que me deram essas oportunidades, porque... não é comum, eu me sinto um privilegiado por ter passado por essas condições. Aí eu entrei em agência, nunca mais saí em agência, fiquei 15 anos trabalhando em agência, e também não tinha nenhuma intenção de ir para o terceiro lado do balcão de três balcão de três lados. E aí recebi um convite numa história bastante semelhante também, por isso que as relações, né, e o legado do que a gente constrói com os outros é relevante. Eu trabalhei numa agência de propaganda, cujo cliente era o Banco Santander, e aparentemente deixei boas impressões, porque em um determinado momento esse mesmo cliente também fez o convite. Assim como eu trabalhava lá num portal de internet, fui trabalhar numa agência que era cliente, eu também saí de uma agência para trabalhar num cliente que eu atendi antes. Então, acho que a lição que fica nessa história é que a gente precisa ter esse cuidado de ser correto, de trabalhar bem, fazer o máximo e deixar boas impressões, porque a história da minha carreira é uma história de sucessivos convites de prestação de serviço que eu fazia para outros. Provavelmente, se eu não tivesse tido esse compromisso do outro lado, eu não estaria onde eu tô, não teria tido essa vivência que você descreveu de passar pelos três lados, porque esses convites foram proativos, eu nunca fui atrás, eu nunca procurei esses trabalhos especificamente, e eu acho que isso tem a ver com o reconhecimento, não da qualidade do trabalho em si, mas do empenho, do esforço, da ética, de ser uma pessoa interessada. Eu mesmo nunca trabalhando como um cliente, eu sempre, como eu te disse, né? Quando eu não era o vendedor, eu me comportava como vendedor. Quando eu trabalhava numa agência, eu não era aquele cliente, mas eu me comportava como se eu trabalhasse naquela empresa que eu prestava serviço. Então, quando eu cheguei aqui, essa dor de dono, assim, mesmo trabalhando numa empresa de capital aberto, que tem inúmeros acionistas, um organograma enorme, eu tenho uma coisa engraçada, assim, eu me comporto como se eu fosse o dono do Santander no Brasil. Então, se eu for no bar ali, eu tenho essa dor, entendeu? Se o cara tá com um problema, putz, eu literalmente visto a camisa, sabe? E faria isso em qualquer empresa que eu trabalhar, sabe? Eu acho que isso é compulsório para que a gente faça um trabalho genuíno e verdadeiro, né? Boa. Então, assim, eu sou meio assim, pouco me interessa qual que é o meu cargo, qual que é a minha função, mas eu, em todo lugar, assim, eu sou o dono do Santander. Não sou, tá, gente? Não tenho dinheiro nenhum, não tenho esse poder, não tenho essa alçada, mas eu tenho esse compromisso de me comportar como se eu fosse o dono, né? E eu acho que isso que é muito importante, assim, na construção das pessoas que cuidam de marketing, assim, ou você assume ou você abraça na alegria e na tristeza, né?
as condições de ter que carregar uma marca que tem N defeitos, N problemas, N condições, mas se dispõe a dar a cara a bater, ou então a gente fica fazendo um trabalho que é superficial, né? E assim, muitas vezes, vou falar uma palavra forte, hipócrita, que é tudo que eu não gostaria de passar na minha vida, e eu acho que é o que eu tento não fazer no dia a dia. Nossa, meu Deus do céu, que começo foi esse? Eu acabei lembrando que eu falei que eu tava de vermelho em sua homenagem, mas não falei. O que você faz hoje? Pra quem não conhece, gente, o Igor Puga é o CMO, ou número 1 de marketing, o chefão do marketão do Santander, um dos maiores bancos, um dos maiores anunciantes do Brasil, e também um banco que não é brasileiro, um banco que é gringo. E aí eu já quero começar direto ao ponto, já que a gente já esquentou, a gente já quebrou o gelo, a gente já saiu da zona cinzenta. Igor, fala a verdade, cara. Trabalhar com uma marca estrangeira, eu também já trabalhei com algumas. Sem dúvida. É uma coisa que ajuda mais ou atrapalha mais? Olha, João, o jeito mais sincero de responder isso é assim, depende. Eu acho que pode ajudar, pode atrapalhar, vai da sua habilidade em fazer um uso inteligente do que ajuda e tentar esconder as dificuldades do que prejudica. E então, acho que tem benesse sim, acho que é muito rico ter experiências em outros países, de outros pares, que já experimentaram, às vezes, alguma ideia, alguma coisa que você está tendo, pô, é muito legal, te dá um suporte, né, você não fica no escuro, mas é óbvio, né, a gente passa por situações burocráticas, protocolares, de menos agilidade, menos autonomia, que para quem trabalha com varejo, não é necessariamente bom, né, assim, velocidade no processo decisório e tomada de risco, eu acho que são valores muito, muito, muito relevantes para quem trabalha com varejo, né. E ter uma empresa gringa não necessariamente significa andar nessas velocidades que o seu concorrente nacional consegue desempenhar porque não passa por esse fluxo, por essa esteira. Então, eu acho que boa parte, inclusive, do trabalho de quem, né, vive um ambiente corporativo de uma multinacional, de uma empresa estrangeira, é conseguir mitigar essa lentidão, essa dificuldade, tentar fazer um uso mais inteligente e mais frequente dessas coisas boas, e passar por cima, né, de alguma forma, contornar, estabelecer um grau de confiança, de cumplicidade, para não viver essa rotina que eventualmente atrasa e atrapalha com que a gente seja tão ágil. Não é fácil, acho que cada empresa tem a sua cultura. Nesse sentido, eu sou muito grato, porque eu vou completar 7 anos lá, então eu acho que também essa familiaridade com o ecossistema, com o organograma, faz com que a gente seja mais ágil, mas principalmente para as pessoas que estão numa mudança, é difícil, assim, você tem que ser bastante disciplinado, tolerante, resiliente, mas acho que é possível, é possível. Você me fez lembrar, você está há 7 anos no cargo, você me fez lembrar de uma pesquisa que diz que, na média, diretores de marketing, CMOs, ficam só 28 meses na função. Na mediana, se não me engano. Então, é assim, a maior parte dos executivos ficam só 28 meses. Você não completa um ciclo de 3 anos, você já está com mais do dobro disso. O que você acha que segura um marqueteiro muito mais do que a média na função? Cara, essa pergunta, eu não sei o que segura um marqueteiro na função, não consigo te responder. Eu posso dizer o que me segurou, isso eu me sinto tranquilo e transparente em dizer. Eu acho que assim, tem uma coisa da velocidade, da capacidade de adaptação que é inerente ao fato de você ser executivo. As empresas mudam numa velocidade cada vez maior, elas trocam suas lideranças, elas mudam seus objetivos de negócio, elas pivotam coisas. Então, assim, primeiramente, quem tem um desapego e uma facilidade de desconstruir alguns planos de médio e longo prazo e absorver isso com tranquilidade, seguir em frente e tentar fazer a meta do trimestre ou do mês, acaba, eventualmente, sendo beneficiado com o fato de passar mais tempo. Então, assim, acho que tem uma mudança mental que você tem que ter de entender que planos são desfeitos, né? Eu demorei um pouco para compreender isso, e quando você, de fato, cria um vínculo muito afetivo, emocional com as suas próprias empreitadas, você se frustra muito, né? Então, assim, se você, de fato, consegue entender que, um plano errado é a oportunidade de fazer um plano certo, e enxerga o lado mais cheio do copo, eu acho que isso ajuda bastante, né? E o que eu tenho tentado, que tem muito a ver com a minha resposta anterior à sua pergunta, João, eu acho que a gente tem que demonstrar a todo tempo que o fato de você ter mais tempo de cadeira é bom para a corporação como um todo. Quando você convence as pessoas que você já conhece os atalhos, que você já entende a burocracia, que você já tem um profundo conhecimento técnico do seu consumidor e do consumidor do concorrente,
Você precisa agregar valor e demonstrar que o tempo de permanência naquela função e naquela companhia ajuda demais, né? Exatamente numa empresa multinacional que sabe que velocidade é um fator relevante e aquilo atenua uma série de deficiências e dificuldades que a gente tem. Então, assim, eu sempre me provoco, né? Primeiro comigo mesmo, depois de demonstrar para os meus pares, né? Para os meus superiores, que assim, todo ano eu preciso estar melhor do que eu tô, né? Não estou falando especificamente com um executivo que vai lá e faz sua reciclagem, estuda, aprende, lê um livro, tem mais experiência, vai para o campo. Isso faz parte do dia a dia da nossa vida, mas assim, eu preciso tentar transformar isso quantitativamente, que tipo assim, olha só, eu estou mais eficiente, estou gastando menos, estou fazendo a coisa com SLA mais ágil, e isso não é porque o Igor é melhor, isso é porque eu estou mais tempo aqui. O fato de me trocar vai implicar numa volta tão grande a vocês irem para um Igor, que era o mesmo cara que vai estar aqui de 3, 4, 5 anos atrás, que não vai ser bom para a empresa. Então assim, eu acho que esse desenho, que não é nada ingênuo, ele é super importante para que as pessoas queiram permanecer no cargo. Agora, nada disso faz sentido se você não está feliz. Então assim, por que eu estou contando desses métodos, dessas táticas, de como é que eu fico? Porque eu estou super satisfeito. Acho que eu tenho uma relação custo-benefício assim. É uma empresa estrangeira, é uma empresa que aprendeu a lidar com erro, João. Então assim, eu tenho muito orgulho porque assim, a gente tem muito problema no Santander e a gente faz uma coisa lá que tem a ver com desmarketize. A gente não quer esconder o problema. Quando a gente é ruim, a gente pede desculpa. Quando a gente é ruim, a gente assume. Quando a gente é ruim, a gente vai lá e eu acho que assim, ter encontrado numa empresa que tem 148 anos de idade, que é uma multinacional espanhola, que vem de uma cultura muito dura e muito rígida, de um segmento que é muito arrogante e presunçoso. O mercado financeiro é por si só. Um espaço onde eu pudesse implementar uma cultura, onde a gente vai, de fato, ser uma empresa de servir o outro, somos prestadores de serviços, e pelo fato de a gente ser muito ineficiente, cometer muitos erros, porque a gente atende gente em escala, que a melhor forma é a gente começar a assumir que a gente é ruim em muitos aspectos, é o que me faz estar lá. Ou seja, o grande motivo de você perguntar por que você está lá há 7 anos e quer ficar mais 7 anos, porque enquanto eu encontrar um espaço para ser honesto com o consumidor, né, mais do que necessariamente ficar falando a gente é bom nisso, a gente é legal nisso, é óbvio, faz parte da minha função, eu tenho um objetivo comercial, mas aonde, acima de tudo, a verdade prevaleça e a gente não tenha vergonha de expor publicamente os nossos erros, é o que me faz assim, putz, eu gosto disso aqui, vale a pena estar nesse espaço, não sei se eu vou ter uma condição semelhante trabalhando em outro lugar, portanto, tenho recorrentemente tentado todo ano permanecer nessa função, porque gosto muito dessa condição, acho que esse é um desafio dado, eu prefiro topar todas as pressões que eu tenho para entregar meus números, mas num ambiente onde eu posso ser essa pessoa que pede desculpa para o consumidor e fala e assume que a gente não é bom mesmo. Excelente. E é isso. Eu queria fazer 2 parênteses aqui que você falou. Primeiro, sobre não ficar muito tempo no cargo ou ficar muito tempo no cargo. Cara, eu também não sei o que faz o marqueteiro ficar tão pouco. É uma cadeira quente pra caramba, tem um nível mais baixo de confiança do CEO de todas as outras cadeiras dos líderes da empresa e de alguma forma o resultado pesa muito e a pressa e tudo mais. Só que se a gente acredita que para você construir uma marca é preciso de muita consistência, trocar um profissional de marketing a cada 6 meses, no mínimo, causa um impacto negativo para a marca ali. Eu entendo que você também não tem que ficar com alguém porcaria. Não deve. Mas assim, cada 6 meses troca. É igual time de futebol que fica trocando de técnico cada 6 meses. A marca se constrói num negócio de longo prazo. Você precisa ter uma continuidade ali naquele negócio. E a outra frase que você falou é: eu adoro que a gente pede desculpas. Cara, isso aí me dá o gancho. Deixa eu pegar aqui o meu presentinho pra você. Tá aqui o livro Desmarketize-se, um dos primeiros que tá tendo acesso agora. Laço vermelho, hein? Isso aí é só essas sutilezas. para poucos. Essas sutilezas. Pô, João, obrigado. Cara, eu defendo o negócio. Tem um dos capítulos no livro que eu falo assim: marcas também choram. A verdade é que tem muita marca que, assim, quer ser perfeita, certinha, fala assim, não, aqui, olha só, nós fazemos um caderno, o nosso caderno é sempre a perfeição dos cadernos, e assim, a gente nunca erra, os nossos posts são todos perfeitos, e tudo é pensado para ser extremamente perfeito. E eu tenho um trauma disso, né? Porque, por uma época, no Mac, a gente tentava ser muito assim, e teve toda uma geração de clientes que falou, tá meio quadradão por causa disso. De você colocar o post da pessoa, olha a posição perfeita, segura assim. Não, assim não. Tem que ser assim, porque o jurídico disse que é assim que se segura a alça da caneca e tal. E eu falei, cara,
E aí quando você erra, aí a marca, não, é proibido pedir desculpa. Por quê? Porque isso desperta todo um possível risco, não sei do que, tal, da reputação, do jurídico e tal. E assim, cara, marcas também choram, marcas não precisam exigir que seu funcionário não coma produtos do seu concorrente. Perfeito. Marcas não precisam obrigar os seus clientes a... Não, cara. Marca também erra, marca também chora. Muito bom. Eu adoro isso que você falou. Meu sonho, cara, era um dia uma empresa de telefonia, por exemplo, virar e falar assim, quer saber? Meu sinal de internet lá na sua casa é uma porcaria. Mas o meu sinal de internet no seu trabalho é o melhor de todos. Isso. E eu sei que você precisa de internet pra trabalhar. Então fecha comigo. É isso. Cara. Transparência, né? Por que não? Claro, né? Eu acho que um dia nós vamos pra lá. O que você acha? Não, aliás, é o seguinte, já que você falou, nesse caso eu quero me candidatar a trabalhar nessa empresa, porque, putz, eu acho que esse caminho, João, da empatia, da verdade, ele é soberano, assim, ele é quase imaculado, acho que tem até uma palavra mais forte, assim, né, quase cósmico, porque é o que você falou, o que deveria ser a prática recorrente na relação das pessoas, como é que a gente cria confiança, né? A verdade constrói confiança. Isso aí. Não a beleza. Então, assim, putz, pode ser triste, pode ser ruim, pode ser catastrófico, mas eu acho que o respeito e o vínculo, ele vem a partir do fato de eu confiar que você está sendo sincero comigo. Isso se sobrepõe à oferta, à beleza, à sedução, à indulgência. Então, assim, gatilhos de marketing. Então, assim, todos esses gatilhos, claramente, né, não estou discutindo tecnicamente que eles funcionem, mas eu acho que a gente entrou num momento que a sofisticação da relação com as marcas, ela não pode ser efêmera no fato de faço qualquer coisa para fazer uma venda, né? A recorrência, a volta, a fidelidade, elas valem muito mais do que você vender um produto naquele momento, ao custo tão alto de ter mentido, de ter sido cínico, de não ter sido sincero com o consumidor. Então, eu não estou falando isso por princípio, porque, by the way, concordo com esse jeito, que é o jeito mais correto de lidar com as pessoas. Tem a ver com como eu gosto das pessoas, como eu lido com meus amigos, como eu tenho a minha vida social. Mas acho que é efetivo, para não parecer também um bom mocismo. Ou seja, quando eu conto que é desse jeito, claro que tem um viés passional de que, putz, é muito legal poder fazer uma marca, tentar ter uma persona semelhante ao que eu entendo como um ser humano deveria ser. Pô, tem uma realização pessoal minha, mas cá entre nós, isso não é ideológico, isso é bom. Isso no médio e longo prazo ajuda a marca a ter uma reputação maior e mais tolerância dos clientes. Assim, o que eu posso te dizer, João, assim, eu trabalho no setor de serviços, é difícil dizer isso, mas assim, o mercado financeiro é deveras comoditizado. Assim, os produtos são os mesmos há 30 anos, cartão de crédito é cartão de crédito. Ah, mas tem uma inovação. Tem uma inovação de usabilidade, tem uma inovação de canal, às vezes um benefício é melhor que o outro. Pelo amor de Deus, eu não quero esvaziar o mérito e a capacidade das pessoas que têm de reinventar na indústria financeira, mas cá entre nós, em linhas gerais, é um mercado muito comoditizado. O que faz a diferença mesmo é a relação com as pessoas, é serviço. Serviço é percepção, não são os tangíveis do produto. É o servir, né? É o servir. Então, assim, poxa, o valor da honestidade, da sinceridade e de assumir que você não está na entrega de valor, que é na expectativa do consumidor, o que ele esperaria, não estamos longe do estado da arte, eu acho que é um princípio que deveria ser fundamental em empresa de serviço. Por isso que, inclusive, você falou, serviço, operador é a mesma coisa. Qual que é a diferença do sinal de internet entre as operadoras? Nenhuma, é commodity também. Agora, putz, se eu puder ter uma relação sincera como essa que você acabou de mencionar, quanto vale isso, né? Não tem preço. Então, e eu acho que isso, de fato, de verdade, constrói no médio e longo prazo coisa. É o que você falou. Quando você tem troca de executivos de 6 em 6 meses, não dá para você provocar uma empresa o quanto um impacto numa decisão desse tipo de vulnerabilidade de verdade com o consumidor vai gerar efeito no médio e longo prazo. Porque não é imediato mesmo. Não é. Ou seja, o valor de ter sido sincero assim, não necessariamente vai gerar um incremento de ticket. Ao contrário. Pode até cair. É ao contrário. Dizer isso num primeiro momento é renúncia de receita. É uma sinceridade tão dolorida que assim, pô, tá bom, então você tá falando pra mim que você não é competente o suficiente, vou pro outro. Mas em algum momento, dado o jeito que as pessoas se comportam, eu acho que isso vai ser levado em conta. O mundo dá muitas voltas. Também acho. Especialmente o comportamento da nova geração, né? Que gosta disso. Exatamente. Gente, camarada, você ouviu aí a frase? A verdade constrói confiança e não a beleza. Adorei essa frase, hein? Vou usar esse quote aí, ó. Todo seu. Igor Puga. Imagina, todo seu. Eu uso uma frase no livro que eu falo assim, você ficar falando só as vezes que você tirou 10 é mais chato e, assim, não conecta. Como se... de vez em quando você falar do seu zero. Lógico.
é um negócio que vai muito mais fundo, gente. Sim. Assim, ó, eu só tirei 10, eu só tirei 10, eu só tirei 10. É um amigo chato esse, pentelho pra caramba, que só fica contando vantagem e tal. Sim. Não, o cara chegou aqui e falou, pô, hoje tirei 0. Sim. Se uma marca faz isso, ela deixa de ser, um pouco pelo menos, uma coisa, uma corporação, uma prezado cliente, para ser uma pessoa, para ser alguém que tá aqui. Sentou aqui com a gente e que tem uma opinião, que às vezes ela fala umas bobagens, mas às vezes ela acerta. E o pessoal, talvez, da nossa idade, fica meio assustado com isso. É verdade. Mas tem toda uma galera nova que olha pra isso e fala, isso aí, ó. Por isso que eu prefiro aquela lá, por isso que eu prefiro aquele lá. Sim. Agora, nesse seu mercado, Igor, tem um monte de gente que tem muita grana, né? Tem concorrente. Eu sei que você tem um orçamento de marketing grande, mas você tem concorrentes que também tem, talvez muito até mais. Maiores. E você tem outros que tem menores, mas que vão tudo olha, pega um grupinho aqui, pega um grupinho aqui, pega um grupinho aqui. Sim. Nesse contexto, nesse jogo de xadrez, que eu costumo falar que isso é um jogo de xadrez, qual que é uma coisa que o Santander tem, que é muito importante para muitos clientes e que você acha que o Santander faz melhor do que qualquer outro? Tem uma coisa que você fala assim, ó, isso aqui é o coração ali da nossa proposta de valor. Muito legal. Cara, eu acho que tem. Você vai achar estranho porque vai parecer que eu estou falando de um produto, mas ele é muito, por acaso ele pode ser entendido como um produto friamente, mas dado como a gente lida com ele internamente, como a gente conta externamente, que é o que eu vou falar, ele transcende essa ideia de ser um produto. Mas assim, a gente é o maior distribuidor de microcrédito no Brasil. Para quem não sabe o que é microcrédito é uma modalidade de empréstimo, olha a beleza do que eu vou contar. Microcrédito é uma modalidade de empréstimo regulada governamentalmente. É um dinheiro subsidiado, a gente só é um distribuidor, que tem uma taxa de juros que é a menor taxa do Brasil, assim, e não estou falando que a taxa do Santander é a menor do Brasil. O microcrédito é a menor taxa de juros do Brasil. Ela é tabelada, então não estou fazendo nada em prol do próprio banco. E justamente por ser uma taxa muito pequena e com um valor muito baixo, assim, você não pode emprestar mais que R$2.000. Então, assim, é um valor muito baixo, com uma taxa muito baixa. Ela é destinada a quem? Olha que loucura que eu vou falar. Ela é destinada a microempreendedores que não são formalizados. Como assim? É isso. Se você já formalizou, se você tem um MEI, se você tem um CNPJ, você não é elegível. Olha que loucura. Então nós estamos falando de alguém que sim é uma própria empresa, mas é tão frágil, é tão pequeno, é tão pouco estruturado, que controla a sua empresa no seu próprio CPF. Ou seja, essa é uma linha de crédito para um perfil muito específico de pessoas. Então vocês falam, quem são essas pessoas? São pessoas que moram em comunidade, normalmente são manicures, boleiras, entregadores de aplicativos, pessoas que desempenham sua função e aparecem no desenho formal da nossa economia como ou desempregados, porque não chegam nem a ser informais, né? Um camelô, né? Assim. Cara, essa é uma ação social e é muito louco, porque a gente distribui mais que os bancos estatais, assim, a gente tem uma carteira de mais de R$2 bilhões nessa história. R$2 bilhões se fossem emprestados para pessoas comuns, você aí pagando suas contas, ou um empresário grande fazendo uma empresa, daria uma média de rentabilidade para o banco que chega a ser 27, 28 vezes maior do que esses mesmos R$2 bilhões fazem emprestados em tickets de R$500, R$600 para essas pessoas. E o que acontece? A gente nunca desmobilizou um centavo ou uma intenção de não fazer essa história, porque a gente acha que não tem nada a longo prazo no país que vai ser melhor do que o dinheiro do microcrédito. Então, assim, uma pena, nesse caso, assim, eu nem gostaria de falar assim, pô, a gente faz e a gente é melhor que os outros. Aqui, ao contrário, eu faço até um chamamento, assim. A gente estaria feliz se todos os bancos distribuíssem o dinheiro de microcrédito possível que existe nesse país, porque é um trabalho muito minucioso, muito delicado. Você fala, como assim delicado? Porque ele é a antítese do que a gente tem vivido no mercado bancário, João, que assim, é um mercado de aplicativo, fecha a agência, não tem pessoas, né? Ou seja, você faz tudo um autosserviço, digital, que é incrível para as pessoas, mas para você conceder microcrédito, você precisa ter um agente bancário, que é diferente de um bancário. Porque microcrédito não é concedido em agência bancária, gente. Eu vou até você, não é você que vem até mim. É um cara que sobe um morro, chega lá naquela senhora, que é manicure, entende o negócio dela, e fala assim, mas minha senhora, não dá pra senhora rodar assim, a senhora precisa de capital de giro, vou dar R$500 aqui pra senhora, empresta esse dinheiro em espécie, 100, assim, 5 notas de R$100. Cacau.
no cacau, dá na mão daquela senhora, e aquela senhora não recebe um boleto, gente. Ele mesmo vai lá todo mês e a cobra e ela paga no cacau, porque essas pessoas normalmente não são sequer bancarizadas. Então, assim, ali existe um trabalho, João, de educação financeira. Esse agente de concessão de crédito, ele é muito menos um bancário e ele é muito mais um coach de empreendedorismo. Porque o critério para saber de quanto ela precisa de dinheiro, qual que é a capacidade de pagamento e o que ela vai fazer com aquele dinheiro, passa pela recomendação dele. Ele que decide, ele que estabelece, ele que avalia. Não tem essa formalização. Conselheiro, é um conselheiro, um amigo, exatamente. professor, um consultor do Sebrae, digamos assim, da vida real. E as histórias são lindas. Aí você vai falar, por que assim, você está contando toda essa história, continua sendo um produto? Porque eu, como marqueteiro, tenho orgulho de falar que, assim, a campanha que eu mais me orgulhei de fazer foi a campanha quando a gente contou essa história para o Brasil. E quando a gente foi contar essa história para o Brasil, eu fui muito questionado internamente, porque assim, Igor, não tem cabimento fazer campanha desse produto, porque esse produto não precisa de campanha. Ele tem demanda infinita. Se a gente conseguisse ter mais agentes e mais pessoas, a gente poderia colaborar com mais pessoas. Então, como é a gente que vai até as pessoas, não dá para gerar... Porque você vai fazer uma campanha, não vende esse negócio na agência. Eu falei assim, mas isso constrói mais do que qualquer coisa, qual que é o nosso grau de responsabilidade com o país e com as pessoas que estão tentando sobreviver. Uhum. Contar essa história diz mais sobre o propósito de uma empresa que é espanhola, o quanto que ela entende de Brasil, porque ela tem que entrar num lugar que não tem endereço, que não tem logradouro, e emprestar um dinheiro cuja documentação não existe. Quem vai cobrar lá sobe com um colete, porque muitas vezes num centro comunitário, numa área dominada por tráfico, por milícia, a garantia de segurança dessa pessoa que anda com dinheiro para cima e para baixo é dada em acordos unilaterais que a gente faz, porque esse cara anda com dinheiro. Imagina um menino que faz esse trabalho. É um caixa eletrônico. Ele é um caixa eletrônico, andando para cima e para baixo, ele precisa estar seguro. E aí, por que eu tô contando essa história que eu acho incrível? Porque... Que doideira, hein? Olha que maluco. Os clientes mais satisfeitos do banco que a gente tem são os nossos clientes de microcrédito, que não usam o aplicativo do banco, que não vão às nossas agências, que não ligam no nosso 0800. Esse é o menor índice de inadimplência do banco. Vou repetir. Esse é o menor índice de inadimplência do banco. Essas pessoas não têm um advogado, uma espada na cabeça, um contrato, uma pressão, e elas são as melhores pagadoras da carteira inteira. Como a gente é um banco muito grande, a gente tem 20 milhões de clientes, falar que esse recorte é o recorte melhor pagador, eu acho que tem um significado, João, de mostrar que realmente a gente tem uma visão muito equivocada de país. São as pessoas que estão numa situação muito, muito dificultosa, com baixo conhecimento técnico, que precisam daquele dinheiro e poderiam usar aquele dinheiro para resolver suas despesas pessoais, e elas não fazem um uso inadequado daquele dinheiro. Normalmente, assim, é baixíssimo o índice de recorrência de alguém que não pega aquele dinheiro e vai... Às vezes são pessoas que passam por necessidades básicas, mas o dinheiro foi empenhado para aquilo, ele é gasto com aquilo, a prestação de conta é aquela, e ela paga o banco. Então, assim, é tão... Eu acho tão bela essa história, e assim, eu fico orgulhoso de falar que não só a gente faz isso melhor que todo mundo, mas a gente é o maior do Brasil fazendo isso. Que assim, qualquer coisa que a gente possa falar não chega aos pés. Uma qualidade, um asset, alguma coisa que você falou, nada é melhor que essa história que eu tô te falando. E outra coisa que também me dá segurança para contar essa história do microcrédito é que assim, essa história era tão bonita que quando eu cheguei lá eu falei assim, gente, a gente não pode chamar esse negócio de microcrédito. É um nome horroroso, né? Eu falei assim, nossa, microcrédito, o que é microcrédito? Nome de produto e tal. Isso aqui tem uma alma, tem uma essência tão própria, essa história que eu contei, que isso aqui a gente merece batizar com o nome mesmo. E o nosso microcrédito chama Prospera, né? Ele tem esse nome, né? Não por acaso. Então, assim, tudo que eu tô falando chama Santander Prospera. É quase um banco dentro do banco. Ele funciona de forma separada mesmo. E é o que, de fato, tem mais valor agregado. Já ganhamos prêmio na ONU com isso. Às vezes, toda vez que a gente tenta pensar engajamento de funcionários, João, isso é outra coisa brilhante para saber de uma marca que a gente fala, né? De dentro para fora, né? Ninguém pede para sair. Todo mundo que é agente do Prospera, ou seja, nossos funcionários, você fala, cara, se eu tenho uma vaga aqui numa área central, você vai ser promovido. O cara não quer. Ele não quer. Porque o prazer, a alegria, a satisfação de fazer esse trabalho é impagável. Então, assim, a gente não tem turnover, a gente não tem as pessoas querendo sair, a gente tem o maior índice de satisfação, nosso NPS no Prospera passa de 90, é um NPS nível Apple.
É uma coisa completamente fora da realidade do mercado financeiro, né? E é uma coisa que, assim, todo mundo ganha, né? O banco ganha, os funcionários ganham, o cara que tá lá ganha. A gente fica muito feliz que, assim... É uma outra coisa que não é egoísta também, João. Assim, qual que é o KPI de sucesso da carteira do Prospera, do microcrédito? É que o cara saia dessa carteira. Ou seja, a hora que ele conseguir estar estruturado o suficiente para que ele não seja mais informal, que ele abra um CNPJ, que ele seja autossuficiente, que a empresa dele não precise desse tipo de auxílio, caceta, é mais uma vida, uma família que conseguiu prosperar. Que é outra coisa também que é difícil no ambiente corporativo, né? O cliente, eu preciso manter esse cliente aqui. Não, não! Sucesso aqui é o seguinte, esse cara tem que sair daqui. Ele tem que andar sozinho, né? Vamos nos livrar dele. Então, assim, eu acho assim, é tão diferente do mercado financeiro, é tão diferente do mercado bancário, é quase um oásis no meio dessa história. E assim, e aí a última coisa que eu ia te dizer, para não parecer o que mais me deixa tranquilo de dar essa resposta para você, assim, não é um negócio oportunista. A gente faz o Prospera, ainda chamando microcrédito lá atrás, há 21 anos no Brasil. Então, assim, não estamos falando de um negócio que foi feito para marketing, para eu vir aqui contar essa história bonita, para ganhar conta, não tem isenção fiscal, não tem nenhuma benesse, e não foi feito assim por algum modismo recente de ESG. Antes da gente falar de qualquer palavra do gênero, responsabilidade social, de sustentabilidade de ESG, o banco fazia isso lá atrás, ainda com outro nome, quando era Banco Real no Brasil. E ao contrário, esse projeto, em vez dele ser diminuído, incentivado, ele só cresce, ele tem cada vez mais agentes, mais participantes, e ele mantém essa pujança de conseguir ser responsável com a sociedade, com as pessoas e com os colaboradores. Então, assim, qualquer outra coisa que eu contar, João, ela é tão efêmera perto disso que eu acho que, assim, o que a gente faz melhor lá? A gente faz um trabalho de responsabilidade social digno, com grana, com finanças, que ajuda as pessoas a prosperarem e que não tem nada a ver com, não que isso seja ruim, mas assim, não estamos falando de doação, não estamos falando de um negócio que é autossustentável, ou seja, que faz com que aquelas pessoas, de alguma forma, cresçam com isso e usem aquilo não só como uma forma emergencial, mas de um jeito que aprendam e cresçam e evoluam e prosperem. Cara, sensacional. Eu nunca tinha ouvido isso tudo que você falou, não sabia toda essa história. E eu acho que o pessoal que tá escutando a gente, talvez fosse esperar que a gente fosse falar aqui do marketing de banco, de como que a gente faz a pessoa, e os produtos, os serviços, porque banco, todo mundo tem toda uma... Fast food, o pessoal tem toda uma ideia. Sim. Serviço de telefonia, o pessoal tem toda uma ideia. Banco também, o pessoal tem toda uma ideia, né? Ah, o banco quer isso aqui. E aí, quando vem um marqueteiro de um banco grande, fala, cara, eu acho que há uma coisa que o banco que eu trabalho faz, que ninguém mais faz igual, é algo que, assim, podia dar muito mais lucro pra gente do que dá hoje se fosse de outra forma, mas é algo que mostra pros nossos clientes que a gente se importa com eles. Sim. E isso faz uma diferença lascada pro banco e pra você, porque quando você fala disso também dá pra perceber que você se importa com isso. Muito, muito, muito. Então, ainda que, eu sei que a gente trabalha em lugares onde nem tudo é perfeito. Sem dúvida. Cara, fiquei 9 anos no Mac. Você me falar, João, o Mac é perfeito? Não é. Ah, o Mac podia ter coisa melhor? Podia. Só que você estar lá e você fala, gente, vamos levantar essa discussão aqui, vamos tomar essa decisão, e você fazer ele ficar 1% melhor, algo que já é bom. Sim. Mas 1% melhor, cara, você já desmarketizou um pouquinho. É muito louco que as pessoas percebem, né? E ainda que seja uma linha que, será que é tão lucrativo, não é tão lucrativo como vai ser, tem milhões de pessoas que estão tendo essa relação com essa marca. É isso. Eles falam, cara, o Santander fez isso aqui comigo. Sim. Essa marca fez isso aqui comigo. Sim. E você fala, não, vamos fazer uma coisa mais lucrativa aqui, eu vou pegar esse lucro e vou botar tudo na propaganda. Sim. Não constrói igual, né? Não constrói. Você servir, você mostrar que você se importa. Cara, a frase que eu mais gosto de todas que está nesse livro aí não é minha, que é: a melhor estratégia de marketing do mundo é você se importar com o seu cliente. Maravilhoso. Cara, eu acho que assim, a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende na faculdade que você tem que fazer um negócio que a matriz, o que dá mais lucro, do que dá mais volume, do que não sei o quê, como é que calcula o bônus, tal. Fala, cara, a hora que o cliente percebe, você se importa com ele, ainda que você não seja perfeito, ainda que você tenha um monte de coisa, ainda que, cara... Claro. Mas tá se importando. Quer saber? Vou fazer isso aqui, vou gostar disso aqui, vou contar pros outros, vou ficar fiel aqui. Sim. Vale mais do que tantas outras gatilhos e ferramentas de marketing por aí, né? Sem dúvida. Se você me permite, eu tenho até uma história que eu lembrei agora que é muito curiosa, assim. Quando, já vai fazer bons 3 anos,
Pós-Big Brother, a gente foi uma das marcas que contratou o Gil do Vigor. E assim, dado que ele era, economista, ele tinha muito fit com o mercado financeiro, afinal de contas, assim, óbvio, ele se tornou uma celebridade, uma pessoa muito eloquente, expansiva, didática, pedagógica, mas, no nosso caso, tinha um efeito maior. Nós estamos falando de um cara que é economista, vai fazer um PhD em economia, o quanto isso é útil para o mercado financeiro. Só que não fui só eu que tive essa ideia, né? Eu e boa parte dos meus concorrentes também tivemos. E aí eu falei, poxa, tô enrolado, porque exatamente, se eu entrar nessa guerra de preço, como você bem disse, sim, eu sou maior que alguns menores, mas eu sou menor do que outros grandes. E quando a gente descobriu mais ou menos quem estava no páreo, tentando convencer o Gil a trazê-lo como garoto propaganda, eu falei, eu não vou ter fôlego. E aí tem uma história muito legal, João, muito legal, que assim, o agente, né, a pessoa que estava no meio do intercâmbio fazendo essa negociação, chegou assim, né, depois de 4 dias bastante tenso, falou assim, Igor, tem uma notícia ótima para você, o Gil decidiu que vai fechar com vocês. Eu falei, que legal, o que foi? Foi que é o seguinte, ele teve uma conversa com a mãe dele, e eles lembraram que, na igreja, eles eram mormons e tal, que o Santander tinha um projeto de microcrédito que ajudava um monte de gente. E eles acharam que aquilo era muito legal, muito incrível, e que seria muito mais justo, dado que eles já tinham chegado no valor que eles precisassem, que a escolha fosse qualitativa. E como tinha esse histórico, e ela tinha esse recall muito positivo, ela virou para ele, relembrou, ele meio que assumiu e não lembrava que era exatamente do Santander, mas quando ela conseguiu comprovar que foi aquilo que aconteceu, numa história de vida deles, eles são de uma família simples, de 10 anos atrás, ele tomou a decisão porque ele achou que vocês tinham princípios. Então, esse é o tipo de exemplo de como vai fazer diferença. Parece que não faz diferença, mas faz diferença. Então, nesse caso, nós não estamos falando de um cliente, nós estamos falando de uma negociação maior, tal, sim, midiática, mas olha o valor do que você se preocupar com os outros. Pode trazer de benesses intangíveis, inimagináveis, 10 anos depois na vida de uma pessoa que precisou daquilo e presenciou uma situação onde o microcrédito foi útil para os pares, naquele caso da igreja que ele frequentava. Então, assim... E a mesma coisa eu sinto que vale com os seus colaboradores, sabe? Claro! Eu vou dar aulas e palestras por aí, sempre tem um ex-funcionário do McDonald's na plateia. Sempre tem. Porque, assim, passam pelo sistema McDonald's, sei lá, mais de 100 mil pessoas por ano. Imagina. No Brasil. Sim. O maior empregador, primeiro emprego, e vai. E aí, depois de 9 anos, cara, a quantidade de gente que trabalhou lá durante esse período, a quantidade de gente que já trabalhou lá no passado, cara, é muita gente, né? Sim. Qualquer lugar que eu vou sempre tem alguém. Que massa. Ou que lembra do período que eu tava lá, que a gente trabalhou junto, ou que, cara, isso que você falou. E aí faz um bem, né? Porque esse cara fala, cara, isso que você falou era assim, não era assim. Mas olha, eu tenho o maior orgulho daquele pedaço da minha vida, eu aprendi muito, é um trabalho pesado, puxado e tal, e você ganha defensores da sua marca, né? É isso. Nesse caso eu fiquei muito surpreso. Eu imaginava qualquer tipo de coisa, mas quando ele me contou aquela história, eu fiquei, assim, encantado, assim, porque, cara, é o que você falou, é a cereja do bolo do tipo assim, olha só, como eu te disse, né? Às vezes fazer o bem não é uma questão de ser generoso e assistencialista. É assim, o bem volta. Ele volta. Assim, é natural, é orgânico, espontâneo. Essa história, pra mim, é muito emblemática. Assim. Agora, você me deu também um gancho pra dar uma virada aqui. Tem pessoal assistindo a gente que tem lá o seu negócio, que faz investimento de marketing e que tá sempre querendo uma ajuda, né? Sim. Eu faço lá minha imersão, o pessoal vem passar um fim de semana de marketing comigo lá. Sempre vem pergunta do tipo, garoto propaganda. Você acabou de falar aí do Gil do Vigor. Sim. Sei que vocês contratam algumas pessoas. Sei que você já trabalhou em várias marcas, já trabalhou em agência também que contratou um monte de gente. Claro. Tem gente que vai lá e contrata alguém pra pegar uma caneca dessa aqui e segurar. Fala assim, você gosta de suco de goiaba? Aí o cara fala, não gosto. Cara, mas é que a nossa marca de suco de goiaba tá fazendo uma promoção incrível e tá sorteando aqui 10 bicicletas. Sim. E assim, você não quer ser o garoto propaganda da nossa promoção? O cara fala, cara, eu não sei andar de bicicleta, eu não gosto de suco de goiaba. Não, mas quanto custa? Sim. E aí ele vem e fala, putz, pra eu fazer isso daqui eu vou cobrar então bem caro. Que é porque, já que eu vou me vender, eu vou vender caro. E aí vai lá fulano famoso, sim, aparecendo assim. Sim, é mesmo. Vendendo o suco de goiaba na promoção e que coloca no contrato, você só pode aparecer em público tomando suco de goiaba e a partir deste momento ele para de sair de casa porque ele não gosta de suco de goiaba, ele não pode tomar outra coisa. Maravilhoso. E fica aquela relação falsa, né?
de um negócio, de alguém que tá fingindo que tá vendendo, com você que tá fingindo que tá comprando e a marca tá fingindo que tá feliz. Sim. E eu fico muito na dúvida. E agora que eu tô meio que desse outro lado do balcão, Claro. eu olho e eu falo, putz, eu fiz várias coisas erradas, sabe? Porque Lógico. acho que tem vezes que a gente pede pra uma celebridade uma ajuda que fala assim, já que eu tenho essa fraqueza aqui, tapa esse buraco pra mim, sabe? Já que você sabe falar melhor que o seu público e eu não sei direito falar com o seu público, fala pra mim. Ou já que a minha ideia não tá tão criativa assim, sei lá, faz as pessoas lembrarem um pouco mais, mas aí a pessoa tá lá cobrando uma nota porque ela não queria estar ali e no fundo, daqui 6 meses já ninguém mais lembra que propaganda que ela fez mesmo, como é que ela fez. Mas também teve casos em que foi muito legal. Claro. Foi bem bacana colocar na hora certa, a pessoa certa. Sim. Quando que você acha, e aí vou deixar de lado o CMO, né, e colocar o professor Igor aqui pra galera, quando você acha que vale a pena pegar uma pessoa, um influenciador, um creator, pra falar da sua marca, em que situação isso é legal? Cara, acho que a sua abordagem foi, né, de uma completude gigante, mas... E realmente, eu não estou falando do Santander, vou falar exatamente, de forma agnóstica e neutra, como que eu entendo isso, né, como profissional. Eu acho o seguinte, eu acho que tem uma distinção muito clara que a gente tem que fazer, João. Assim, acho que tem uma diferença entre você ser garoto propaganda, embaixador da marca, e você tá ajudando numa alavancagem promocional. E eu não tô falando isso do jeito burocrático. Não, qual que é a nomenclatura? Mas eu acho que assim, o próprio ato de como que aquela pessoa vai se manifestar, o tempo do vínculo, eu acho que estabelece conexões muito distintas, né? E aí eu acho que isso muda muito com a forma que você disse. Eu acho que assim, essa situação que você desenhou meio promíscua, assim, eu acho que ela não é ruim se ela for usada positivamente. Então assim, eu lembro uma vez que a gente fez um negócio muito engraçado, assim, né? A gente contratou para fazer campanha, o cara que vendia água, né? O Rick Chester, que hoje, putz, é uma celebridade. E ele falou assim, pô, Igor, na boa, os caras não deixaram eu entrar uma vez na agência, na porta giratória, porque eu tava de chinelo, cara. O segurança me botou pra fora. Eu falei, cara, então nós vamos fazer o seguinte, é essa história que vai pro ar. Então, assim, na verdade, mostrar que normalmente você tem um problema com a categoria, você tem um problema com o setor, você tem um problema com a minha marca, é a oportunidade da gente se conectar e é isso que nós vamos contar pras pessoas. Então, assim... Rick, eu não quero que você venha aqui e fale que banco é legal. Pô, você foi barrado na porta giratória porque você estava de chinelo, cara. Você é uma pessoa simples e humilde. Então vamos fazer o contrário. Vamos contar essa história. E esse vídeo vai servir para dentro do banco para a gente repensar e vai mostrar para os nossos consumidores que a gente não tem problema de falar que a gente erra. Então você vai contar assim, eu nem podia entrar no banco. Então assim, eu acho que o que você está contando... Às vezes o fato de você ter uma pessoa que não gosta de suco de goiaba... Ela é ruim se você fizer o cara parecer gostar de suco de goiaba. Mas se você usar ele falando assim, cara, eu odeio suco de goiaba, mas tenho certeza que os meus 1 milhão de seguidores aí, 300 mil gostam de suco de goiaba. Eu odeio essa merda, mas falaram pra mim que esse aqui é o melhor suco de goiaba que tem. Cara... Imagina ele chega em casa, aí tem a bebezinha, e fala assim, eu odeio suco de goiaba, mas olha o que ela quer, e ela fica, goiaba. Então, assim... Verdadeiro, se for verdade, né? Isso que eu ia falar, João. Então, assim, eu acho que pode, assim... eu acho que tem uma... Assim, a ditadura também de você ficar procurando sempre uma pessoa que tenha uma identificação legítima, né? Com a sua marca e tal. Eu acho que às vezes é uma grande bobeira. Assim, pode acontecer. E aí, quando acontece, ótimo, vamos sublinhar essa história. Mas também bloquear uma celebridade que vai emprestar uma série de coisas, pelo simples fato dela não ter uma identificação sua, eu acho que tem um jeito de usar essa fragilidade como força, que é desse jeito que eu acabei de contar. Então, assim, dei esse exemplo do Rick, porque na época foi meio assim, falei, cara, tem nada mais forte do que contar essa história. Imagina quantas pessoas que de fato já foram barradas na porta giratória por preconceito. No caso dele não era uma questão de que ele estava usando alguma coisa inadequada. Não, o cara... por si só já filtra ele. O segurança tem um botão, gente, na porta giratória. É assim, esse é o país que a gente vive. Assim, vamos dar luz para essa história? Agora que você tem voz, vamos transformar isso numa bandeira para que outras pessoas não passem por isso? Cara, de repente já não era mais uma campanha de banco, era uma campanha de causa. O cara estava muito mais feliz de poder contar essa história do que imaginar que ia falar, vai chegar o marqueteiro e falar, cala a boca, você tá falando isso pro cara, o cara vai cancelar esse contrato, você tá falando que você odeia banco e porta giratória. Então, assim... Eu acho que tem sempre uma oportunidade. Agora, concordo, eu acho que quando a gente cria vínculos muito longos, quando a pessoa, né, se coloca uma embaixadora, contratos, né, anuais, aí eu acho que, cara, tem um limite de... Não dá para usar isso de forma
lúdica, como uma brincadeira, como uma oportunidade, aí eu acho que passa meio do ponto mesmo, porque se aquela pessoa foi contratada para ser o seu porta-voz, pô, precisa ter verdade na relação que ela tem com aquela marca, sobretudo, e aí não cabe nenhum tipo de brincadeira, gracinha, humor. Eu acho que aí não há solução que a gente consiga contornar e transformar aquilo numa oportunidade promocional ou sazonal. Agora, nas oportunidades sazonais e promocionais, eu acho que é o contrário, dá pra brincar com essa coisa, tipo assim, putz, o cara é vegetariano, tá vendendo uma coisa com carne. Eu acho que assim, há espaço, e é como eu te disse, eu acho que a verdade conecta, né? Então, assim, eu não rejeitaria de largar dessas coisas. Acho que todo mundo pode ser seu garoto propaganda, mesmo que não goste da sua marca. E tem coisas muito legais, assim, vou até mencionar um negócio que tô me relembrando aqui como consumidor, né? Putz, meu, aquela coisa de... Teve um BBB que os participantes, em primeira mão, experimentaram um sanduíche. Cara, pra quem tava no ao vivo do pay-per-view, não tem. Caralho, o cara gostou ou não gostou. E quanto vale esse negócio? O outro vai lá e fala assim, porra, eu não como carne. Eu não gosto desse ingrediente. Mas a visibilidade, a relação de, assim, mostrar para os outros que às vezes vale a pena experimentar, mesmo não tendo fé, assim, teve de tudo ali, né? Não era uma ação direcionada. Óbvio que tem um certo pudor, ninguém passou do ponto. Mas o rosto, a face não disfarça. Então, mesmo um cara que não goste do seu produto, que não goste do seu segmento, que seja um crítico seu, pode ser um potencial garoto propaganda, desde que você use isso com ética e com verdade e dê espaço, inclusive, para ele colocar os pontos de vista dele. Então, eu não sou muito xiita nesse aspecto, eu acho que tudo tem jeito, tudo funciona. Agora, óbvio, até para ser coerente com o que eu estava te falando, assim, o que não pode é ser dissimulado, né? Às vezes, assim, tem situações que parecem tão absolutamente perfeitas, porque, né, no senso comum do cidadão que está ali, da dona Maria que está assistindo TV, ela acha mesmo que aquela pessoa gosta muito daquilo, porque ele cumpre aquele papel, e não é verdade. Então, assim, eu prefiro, às vezes, uma notícia que é mais assustadora e soa não tão óbvia, mas que tem verdade, do que aquela mentira que é linda, bonita e enfeitada e que está blindada de qualquer tipo de insegurança ou suspeita das pessoas. Então, eu não teria preconceito com garoto propaganda. Acho que cabe. Gostei. E olha aí, você que tá assistindo a gente, fica a dica prática, hein? Você tá pensando em colocar uma pessoa famosa, uma pessoa que tem mais seguidor, de repente contratar aí. Algumas coisinhas saíram aqui, né? Você tem que ter muita verdade nessa relação. Então não vai pegar uma pessoa que no fundo não vai com sua cara, não gosta, que assim que acabar o contrato, no dia seguinte ela tá falando bem de outra, que vai ser flagrada aí fazendo um negócio que você não gosta e tal. Não vai rolar. Agora, você ouviu aqui um dos maiores CMOs do Brasil falar, uma pessoa famosa pode te emprestar coisas. Pode te emprestar uma credibilidade que talvez você não tenha, pode te emprestar um vínculo com os seus seguidores que talvez você não tenha, pode te emprestar algum atributo que talvez você não tenha, e a verdade é que um empresta para o outro. A marca empresta para a celebridade empresta para a marca. Então acho um ambiente onde essa troca aí seja legal para os dois, porque aí não vai ser só sobre dinheiro. Talvez tem gente, eu tenho certeza que tem celebridade que toparia fazer coisa para você de graça. Assim como tem gente que queria fazer coisa, sei lá, para Coca-Cola de graça, coisa para Nike de graça. Tem gente que fala, cara, eu gosto tanto dessa marca, eu faria, mas não fica sabendo, não chega e tal. Aí você fala, não, vou contratar aqui uma pessoa que é totalmente contra o meu produto e vou comprá-la. Isso aí já, né? Não dá. Então, escolha bem, né, com quem você vai fazer e pense também pra que você tá querendo fazer isso, sabe? Eu acho que tem gente que só quer contratar celebridade porque é o atalho, né? Sim. E aí, já que eu não sei falar com essa nova geração, vou encontrar celebridades que conseguem. Não, mas tenta falar com essa nova geração, cara. Claro. Vai lá tentar. Daqui a pouco o que vai acontecer? Você tem uma marca de batom, aí você fica contratando influenciadoras pra falar com a molecada que você não consegue, a influenciadora vê que ela vende batom pra caramba, vai lançar o batom dela. E você, na verdade, entregou tudo isso aí de bandeja. Em vez de você tentar falar com a nova geração. Vai fazendo um jeito que você vai aprendendo, que você vai entendendo e que você saia nessa troca feliz, né? E não tapando o sol com a peneira aí. Muito bom, Igor, estamos chegando já aqui numa fasezinha final. A gente falou aqui um pouco de conceitos marqueteiros. Tá. Se você fosse deixar aqui para a turma uma dica de um livro, um conteúdo, um podcast, uma série, uma coisa onde você aprendeu alguma coisa aí de marketing, ou de vida, ou de sei lá o que você quiser, deixa um conteúdo aí para a turma. Pô, cara, nossa, essa pergunta é boa. Eu vou ser bem sincero, João, assim, eu acho que para ser bom marqueteiro, a gente deveria, é um termo até meio esquisito, é quase contraditório. A gente deveria ser especialista em generalidades.
Então, assim, eu de verdade acho que o jeito de você virar um profissional melhor é se forçando a consumir coisas que não são necessariamente do seu gosto pessoal. Então, vou dar um exemplo do que eu faço aqui, que eu acho que é muito mais uma linha de conduta e uma forma de agir do que uma dica de algum lugar. Então, por exemplo, vou falar um negócio assim, eu não gosto de comédia de filme nacional. Não gosto. É um gênero que eu não gosto. Eu assisto todos, porque são as maiores bilheterias do país. Se tem um motivo para serem as maiores bilheterias do país, os filmes da Globo Filmes. Eu preciso assistir, preciso entender, preciso ver o que está acontecendo ali. Você acha que eu não tenho o menor prazer nem de dar play no meu streaming, nem de ir a uma sala de cinema assistir um filme de comédia nacional? Mas eu o faço, eu me obrigo a fazer isso. E a verdade, assim, eu tenho tantos ganhos quando eu disciplinadamente me forço a consumir esse tipo de coisa. Então, esse é um exemplo claro, de coisas que eu faço. Outra coisa que eu também indico pessoas a fazerem, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa em religiões, Então, assim, nossa, eu já frequentei, mas de um jeito super sincero, não escondido, não velado, não me fingindo um fiel, mas assim, eu já peregrinei por uma série de templos e igrejas, de todas as formas, porque eu acho um exercício enorme de humildade para você aprender a lidar com a fé das pessoas, ou seja, não de forma oportunista e inadequada, mas assim, ali está um momento onde alguém espontaneamente foi gastar a sua emoção, a sua vida, as suas condições psicológicas para trocar com os outros. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender as matizes e diferenças. Então, assim, tudo bem, você pode ler lá Joseph Campbell falando sobre o livro das religiões e ter bastante informação técnica, quais são os credos, como é que funciona, histórico, quem é determinado Deus, mas eu acho que estar lá na ponta, que são esses dois exemplos que eu contei, eu acho que eles são muito ricos e obrigam a gente a ter uma vivência dos 5 sentidos, sabe? Acho que quando você vai ao cinema assistir um filme de alta bilheteria que você não gosta, pelo fato, inclusive, de você não gostar, você consegue ter uma visão mais desprendida de não necessariamente olhar para a tela, de olhar para a cara das pessoas, de ver quando elas sorriem, de ver o comportamento de quem entra, de ver como sai, de ver qual a idade das pessoas, como é que funciona, se essa sessão estava cheia, a mesma coisa. Quando você vai, numa confraternização religiosa, e você não é um praticante daquela religião, você está ali assim como um convidado, com todo o respeito, assistindo, você consegue também aprender e captar situações emocionais e o perfil daquelas pessoas, como que elas agem, como que elas estão, como elas não estão. E eu acho que isso agrega tanto pra gente, são momentos onde as pessoas estão tão desarmadas, elas estão sendo elas mesmas, então eu fico buscando essas coisas. Então, assim, eu sou super curioso de entrar em templos religiosos, assim, mas eu sou super honesto, transparente, peço licença, conto, falo que não, na verdade, tenho nenhum vínculo com aquela liturgia, mas eu só queria poder assistir, acho que isso é importantíssimo. No cinema não preciso falar isso pra ninguém, porque já que eu não incomodo, mas eu sento na minha poltrona ali e um filme como esse eu gasto 50% do tempo olhando pra tela e 50% olhando pras pessoas. Então, assim, acho que tem outros exemplos também, assim, dá pra ir em evento esportivo, de um esporte que você também não gosta, mas assim, quem de fato gosta de marketing e comunicação precisa gostar de gente. E gostar de gente exige mais do que necessariamente essa disciplina de ler, de aprender, de consumir, que o mercado já nos puxa, de fazer cursos, de ter essa predisposição de viver a vida real. Eu acho que assim, os aprendizados que a gente tem com os 5 sentidos, de cheiro, de temperatura, de tato, eles exigem que a gente tire a bunda da cadeira e se permita passar por essas coisas, porque eu acho que elas são de uma riqueza enorme para a gente entender como as pessoas são, as suas diferenças, as suas semelhanças. Então, assim, a minha dica, João, é assim, faça isso. Não tem nenhum efeito negativo, não tem nenhum efeito colateral. E eu acho que além de ser útil profissionalmente, ainda faz você crescer como ser humano. Sabe uma coisa que eu gostava muito de fazer? Trabalhar com uma marca muito massiva, democrática. Então você precisa saber o que as pessoas gostam, exatamente o que você falou. Sim. Então chegava uma vez por mês no trabalho, abre o Spotify, deixa eu ver aqui, as 10 músicas mais ouvidas do Brasil. Pois é. Primeira vez que eu fiz, tomei um susto. Não conhecia nenhuma. Conhecia nenhuma, e pra mim, das 10 ali, tinha 8 que não era música. Que é isso? Maravilhoso. Meu Deus do céu! Mas assim, é a mesma coisa. Eu falo, peraí, as pessoas estão ouvindo isso, eu ouvi tudo, deixa eu ouvir, o que tá acontecendo? Não, você gosta, dane-se que você não gosta. Isso aqui é uma aula. Exatamente. É um exercício. O que as pessoas estão gostando aqui? Vamos tentar desvendar, Exato. Pega o Netflix, coloca lá, Top 10 Brasil. Pega o YouTube, o que tá... Trends. Tendência.
tendência lá. Pega o X agora, né? O Twitter. X. O que tá Trending Topics? O que o pessoal tá gostando, o que o pessoal tá assistindo, o que o pessoal tá se interessando. É um baita do exercício interessante. Isso. Eu acho que essa curiosidade, ela tem que ser a fagulha, o gatilho para quem trabalha com comunicação. E é interminável essa história, João, porque assim, é o que você falou, ao contrário de um livro que tem a primeira e a última página, a disciplina de ficar o tempo inteiro, né, nessa angústia de entender o que as pessoas estão absorvendo, consumindo, como elas estão se comportando, ela tem que fazer parte do seu DNA, né? E eu, como eu te disse, assim, eu sou uma pessoa que, apesar de ter trabalhado muito tempo com digital, eu tento ter atividades sem tela, sabe? Assim, putz, eu gosto de livro de papel, igual você me deu aqui. Se você me desse uma assinatura do Kindle, eu ia ficar muito triste, magoado. Então, eu agradeço essa versão, lombada quadrada, papel, que tem cheiro, porque eu tenho, de fato, super, assim, me vigiado para ser uma pessoa que não desapega dessas coisas de verdade, do mundo real, do mundo analógico, que eu acho que elas têm muito valor. Sensacional. Pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Foi muito bom ter o Igor aqui com a gente hoje. Se você gostou, deixa aí nos comentários quem você gostaria que tivesse aqui com a gente em próximas conversas. Manda aí para mais gente que precisa ouvir esse nosso papo. Se inscreve aí no canal. A ideia aqui é te servir com uma aula de marketing. Se quer aprender mais com o Igor, onde é que a galera te acha aí, Igor? Pô, gente, meu LinkedIn, eu faço posts recorrentemente, a cada 15 dias tem um artigo meu publicado, mas mais do que os artigos, que às vezes são meio chatos e professorais, eu tenho a disciplina de responder, ainda que atrase um pouco, demora às vezes uns 10 dias, mas se você quiser falar comigo pelo LinkedIn, manda uma mensagem direta ou faz um comentário que eu vou ter o prazer de conversar com vocês. Sabia que eu respondo todo mundo que me escreve? Eu também. Os que pedem dinheiro, não. Eu respondo também. Mas você tem muito mais gente, né, João? Se você responder todo mundo que te pede dinheiro, você não faz outra coisa da vida, né? Mais seletivo. Dinheiro talvez seja a coisa que pede muito mais. Você tava banco, pô. Mas é isso aí. Se você gosta de falar com a gente, manda lá uma mensagem, mas manda uma mensagem legal também. O que você gostou aqui, o que te chamou a atenção, uma ajuda que vai ser bacana, que a gente tem prazer em tentar te ajudar também, tá bom? Então, Igor, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Prazerzaço. Foi maravilhoso. Te admiro muito. A gente já trabalhou junto, o pessoal que não sabe. Sim, João foi meu cliente, pelo amor de Deus. Ó, se ele tá falando bem, ele que disse, eu era o prestador de serviço, eu só tinha que gostar, mas se ele gosta, se nós estamos aqui é porque alguma coisa mais ou menos eu fiz, então. Mas acertei que errei, graças a Deus. Esse é um dos melhores marqueteiros do Brasil, por isso que eu fiquei muito feliz que você veio aqui. Muito obrigado, Igor. Super honrado, obrigado, tô felicíssimo, parece que durou 5 minutos, tô melhor impossível. Valeu, galera, até a próxima. Grande abraço.